Queridos, nós estamos aqui em Mateus, no capítulo 8, e vamos ler a partir do versículo 5 até o versículo 13. É um texto pequeno, e nesse texto eu quero falar sobre algo que Deus colocou no meu coração. Eu quero intitular essa passagem que eu vou ler hoje como a morte da promessa, né? Nós sabemos que os judeus receberam uma promessa de Deus para a salvação, e através dos judeus é que vem a salvação. Por isso eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesse texto, que eu tenho certeza que Deus vai falar profundamente com todos nós. Antes de mais nada, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, quero agradecer a Deus por estar aqui, mais uma vez, podendo ler a palavra, estar com você aqui, através da TV Resgate. Pode ser até que o nosso sinal caia um pouco. Nós estamos aqui em Itatiba, e está ameaçando uma chuva forte, né? Nós estamos com um problema que talvez o nosso sinal possa cair. Mas até aqui nos ajudou o Senhor. Então nossa oração é para que Deus mantenha esse sinal, para a gente chegar até o final da palavra e poder entender a vontade e perfeita de Deus. Amém? Essa passagem que todos nós conhecemos do centurião de Cafarnaum é uma passagem muito rica, uma passagem que traz para todos nós um ensinamento muito grande. Eu espero que você possa se deliciar como eu. Estou me deliciando aqui da palavra, estou aqui atentando para a voz de Deus. E antes de que eu pregue para você, antes que eu venha transmitir essa palavra, Deus está falando profundamente comigo aqui hoje nesse lugar. Irmãos, a unção é muito grande, Deus está presente no nosso meio. Então, saboreie, aprenda mais uma coisinha com Deus, e eu tenho certeza que Jesus voltará em breve. Por isso, cabe a nós nos prepararmos para que, quando Jesus voltar, nos encontre servindo fervorosamente diante do seu trono e com alegria no coração. Amém? Bom, Mateus capítulo 8, pegue a sua palavra aí, abra em Mateus capítulo 8, a partir do versículo 5, diz assim a palavra do Senhor. E, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo, Senhor, preste bem atenção nessa palavra, o meu criado jaz em casa paralítico, e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e darei saúde. Mas o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra somente, Senhor, e o meu criado sarará. Pois eu também sou homem sobre autoridade, e tenho soldados as minhas ordens, e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu criado, faze isto e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá muito ranger de dentes, pranto e com certeza muitas aflições. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Glórias a Deus, mas que palavra! Lá em Atos, no capítulo 16, versículo 31, diz a palavra do Senhor, crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Nós sabemos, queridos, que a salvação, ela depende agora unicamente, exclusivamente de nós. Não depende mais de Jesus Cristo, não depende mais de Deus. Porque ao se esvaziar da sua glória, vindo como homem, pregando aos homens, morrendo, ressuscitando, ele consumou, ou seja, ele terminou a obra que ele tinha que fazer para a salvação de todo homem. Então, quando Jesus
ao terceiro dia ressuscitando dos mortos, condicionando seus discípulos a pregar o Evangelho, capacitando seus discípulos, tornando eles em apóstolos após a ressurreição, fazendo com que eles difundissem o Evangelho sobre toda a terra. Ele deu a condição da salvação a todo homem que crer. Então Jesus Cristo, ele cumpriu o seu papel, ele fez a vontade do Pai. Era o Deus Emanuel, o Deus conosco, que fez a vontade de salvar o homem. Porque quando Deus criou o céu e a terra e tudo que nele há, deixando toda a sua criação, ele veio atrás daquele que se perdeu, que foi o homem. Então, queridos, em nome de Jesus, nós precisamos observar uma coisa. Jesus está prestes a voltar. E nós precisamos reparar que o nosso tempo cada vez mais está diminuindo. A chance da nossa salvação está diminuindo. Então, o que eu quero dizer nesse texto aqui para você hoje? Primeiro, eu gosto de observar muito as coisas que nós lemos. Eu gosto de observar as coisas das quais Jesus fala. Não só Jesus, mas aquele que está se correspondendo com Jesus, qual é a ação, qual é a reação. Então, porque quando nós nos comunicamos com Deus, quando nós temos uma comunhão com Deus, há de se ter uma ação e reação nessa comunhão. Então, quando nós falamos com Deus, há uma reação de Deus sobre o que nós falamos, o que nós pedimos. Se estiver dentro da vontade dele, assim, da mesma forma, haverá uma ação e reação daquele que fala, daquele que pede. Então, a comunhão se dá na responsabilidade de ouvir e praticar aquilo que se ouve. Quando Jesus entra na cidade de Cafarnaum, ele está passeando no meio da multidão, chega ali uma autoridade. A palavra de Deus diz que é um centurião. E esse centurião, ele tinha muitos funcionários, ele tinha muitos criados. E ele, se achegando a Jesus, falou: Jesus, olha, eu precisava que o Senhor fosse, que o Senhor curasse o meu servo. Esse meu servo, ele é muito importante para mim. Ele é uma pessoa do qual eu tenho um apreço muito grande, é uma pessoa muito querida. E quantas vezes nós oramos por pessoas queridas, não é verdade, querido? Quantas vezes nós pedimos a Deus coisas para os nossos entes queridos, ou então para os nossos amigos, ou para pessoas, irmãos de igreja. Quantas vezes nós pedimos coisas a Deus para outras pessoas? E esse centurião, chegando-se a Jesus, ele falou: olha, eu tenho um servo muito importante para mim, uma pessoa que me serve, uma pessoa que me ajuda, talvez um amigo dele. Estava servindo, mas era um amigo, a ponto de tirá-lo de casa e encontrar-se com Jesus e lhe pedir um favor. E quando o centurião chega na presença de Jesus, fala: eu preciso que o Senhor cure ele. Eu preciso que o Senhor cure essa pessoa para mim. Ele está enfermo e tremendamente atormentado. Jesus disse: eu irei contigo até a sua casa e lá nós daremos uma olhada nele. O centurião automaticamente vira para ele e falou: olha, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas eu sei que basta uma palavra sua, ainda que o Senhor não esteja presente lá, ainda que o Senhor não imponha as mãos, ainda que o Senhor não faça um trabalho especial, uma oração forte, ainda que o Senhor não faça nada que não esteja além do que nós cremos que possa ser, ou não esteja além do que a Bíblia diz, do que o Senhor pronuncia, do que o Senhor mostra, do que o Senhor fala, basta uma palavra sua, e eu tenho certeza, o meu criado será salvo, ele será curado. Jesus fica maravilhado com essa atitude do centurião, ele fala: olha, nem em Jerusalém. Por que ele fala nem em Jerusalém? Porque Jerusalém, ela tinha uma promessa de Deus, porque na verdade os hebreus, eles foram o povo eleito. Eles foram eleitos para, através deles, a salvação viesse a todo que cresce em Cristo. Então, está predestinado a igreja subir, mas a eleição veio para os judeus. Jesus nasceu
em meio aos judeus. Jesus era judeu. Jesus escolheu aquele povo para se apresentar e anunciar o reino de Deus. Jesus estava no meio dos judeus e tinha uma família de judeus. Jesus era uma pessoa que estava no meio desse povo por escolha de Deus. Ele escolheu os hebreus para isso. Então, era um povo eleito, era um povo escolhido. Só que Jesus, pregando aos judeus, não tinha crédito. E aí ele menciona, o profeta na sua casa não tem honra. O profeta na sua casa não é acreditado. O profeta na sua casa não tem valor. Ou seja, seria a mesma coisa que falar, o pastor que prega na sua própria igreja não tem valor nenhum. Ou seja, o pai não tem valor quando ele repreende o seu filho. Ou seja, a pessoa que é da família, ela não tem valor para os seus familiares. Então, quando esse centurião chega na presença de Jesus, ele fala, olha, eu não tenho dignidade para que o senhor chegue ali e entre na minha casa. Porém, basta uma palavra sua e eu sei que tudo vai acontecer. E Jesus, maravilhado, fala, olha, nem os eleitos, nem o meu povo, os judeus, têm a fé que esse centurião romano tem. Que essa pessoa que não é escolhida tem. Essa pessoa do qual eu me apresentei primeiro, essa pessoa, ela é totalmente estranha à eleição que Deus fez. Ela está totalmente fora do contexto da eleição de Deus. Essa pessoa, ela vem aqui, ela mostra uma fé maior do que os eleitos. Seria a mesma coisa que Jesus, indo às igrejas de hoje, falar assim, olha, eu estou encontrando mais fé com os espíritas, eu estou encontrando mais fé com as pessoas que têm religiões diversas, com os budistas, eu estou encontrando mais fé em mim do que os próprios cristãos evangélicos. Eu estou encontrando mais fé nas pessoas que não estão dentro da igreja. Seria a mesma coisa que Jesus dizer isso. E é uma grande realidade, muitas vezes, que nós estamos na igreja e muitas vezes nós duvidamos de Deus. Muitas vezes nós não acreditamos que Deus nos escolheu. Nós somos o povo eleito. Nós somos as pessoas do qual Deus escolheu para formar o templo do seu Espírito. Nós somos as pessoas do qual Deus escolheu como vasos para encher da sua glória. E olha que interessante, os judeus foram escolhidos para anunciar o Evangelho, mas eles rejeitaram a Cristo, eles negaram a Cristo, eles crucificaram Cristo, eles rejeitaram o seu próprio escolhido, o seu próprio profeta, o seu próprio enviado, o seu próprio Cristo. Eles não acreditaram, eles rejeitaram, eles expurgaram, eles tiraram da sua presença, duvidaram. E aí Jesus, maravilhado, diz assim, olha, eu encontrei mais fé neste que não tem nada a ver com essa eleição, com a escolha de Deus, esse está com mais fé. Ele está acreditando muito mais na ação e no poder de Deus através da minha vida do que os demais que foram escolhidos. Seria a mesma coisa que Jesus hoje na igreja, olhando de um lado e do outro, vendo as pessoas levantando as mãos, cantando, vendo as pessoas até falando em seu nome, e de repente, na hora que eles precisam, na hora que eles enfrentam uma adversidade, na hora que eles enfrentam uma situação, essas pessoas olharem para Jesus e não conseguirem ter fé, não conseguirem encarar a promessa, não conseguir dar vida à promessa de Deus. Seria a mesma coisa que dizer, olha Jesus, eu não acredito. Mas esse centurião, com a sua fé,
porque ele demonstra uma fé muito grande, dizendo, basta uma palavra. Às vezes, queridos, nós passamos uma vida ouvindo a palavra de Deus, e a palavra de Deus revelada, e a palavra de Deus na sua multiforme ciência. Nós passamos uma vida ouvindo a palavra de Deus, e quando chega a adversidade, o que nós fazemos? Nós duvidamos, nós não cremos, nós titubeamos, meneamos a nossa cabeça, nós simplesmente, muitas vezes, preferimos acreditar mais em homens, em coisas, do que na palavra de Deus. Aquele centurião disse, basta uma palavra sua. Agora eu quero te fazer uma pergunta, aonde ele adquiriu tanta fé? Diz a palavra de Deus que a fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Com certeza esse centurião ouviu falar muito de Jesus, ouviu falar muito dos seus feitos, ouviu falar muito das suas curas, das suas maravilhas, ouviu falar do seu nascimento, ouviu falar da promessa de morte e ressurreição, ouviu falar da grande multidão que ele multiplicou os pães e peixes. Talvez esse centurião ouviu falar tantas coisas e ele colocou no coração dele de que Jesus era a promessa de Deus para os homens. E quando ele chega diante de Jesus, ele fala, basta uma palavra sua e eu sei que tudo vai acontecer. Querido, eu estou pregando a palavra hoje aqui. E muitas vezes quando a gente lê a palavra e nós não conseguimos pronunciar, basta essa palavra para mim. E eu sei que tudo vai acontecer. Basta, isso daqui basta para mim. E nós procuramos invenções. Muitas vezes nós procuramos fazer tantas coisas em paralelo à palavra de Deus para tentar angariar do reino dos céus algum prodígio, alguma maravilha. Quando na verdade não precisamos. Jesus é suficiente para nós. Jesus é suficiente para a igreja. Se a gente tivesse essa fé que esse centurião tinha, com certeza a nossa promessa não estaria morrendo. Porque a morte da promessa é quando nós a matamos pela dúvida, quando nós a matamos pela rejeição da palavra. A nossa promessa ela passa a morrer, ela passa a definhar, quando nós não acreditamos que essa promessa ela está já determinada para nós através da palavra, que ela já está consumada. Há uma promessa para todos nós. Há uma promessa de salvação, há uma promessa de prosperidade, há uma promessa de restauração, de remissão de pecados, de redenção. Há uma promessa. Só que nós, queridos, muitas vezes duvidamos. Por quê? Porque o centurião ele fala que, olha, eu não sou digno de que entres na minha casa. Mas nós recebemos a visita e a permanência do Espírito Santo em nós. E nós tivemos a transformação, nós tivemos a experiência do Espírito Santo em nós, e nós oferecemos o nosso coração como casa espiritual, como templo espiritual. E ele fez morada em nós. E nós nos achamos em dignidade através de Cristo para ser templo do Espírito Santo. Agora, muitas vezes, mesmo com toda essa dignidade que nos foi dada, nós rejeitamos a palavra, porque para nós não basta uma palavra, para nós temos que fazer campanhas, nós temos que ungir coisas materiais, nós temos que adquirir templos maravilhosos, nós temos que fazer tantas coisas em paralelo para poder colocar no nosso coração de que esta palavra é verdadeira, de que esta palavra ela nos traz uma promessa em vida, que ela nos traz vida na promessa. Nós matamos a promessa de Deus quando nós simplesmente não acreditamos que basta uma palavra, basta esta palavra de Jesus para nós e tudo vai acontecer. Eu estou cansado de ver muitas vezes
pessoas em derrotas, pessoas apanhando no mundo espiritual, pessoas sem prosperidade, pessoas perdendo a luz, pessoas perdendo a confiança, pessoas perdendo, inclusive, a verdadeira identidade em Cristo e passando a ter uma identidade religiosa. Nós estamos vendo cada vez mais apostasia dentro da igreja. Por quê? Porque esta palavra já não é mais digna de confiança. Muitas vezes nós colocamos coisas no lugar para preencher o nosso coração, porque o nosso coração tem mais dúvida do que crédito. Aqui, quando Jesus falou para ele, eu fiquei maravilhado porque eu não vi em Jerusalém, quer dizer, aqueles que me amam, aqueles que dizem, aqueles que levantam a mão, aqueles que oram, aqueles que cantam louvores, aqueles que pronunciam ser cristãos, eu não vi isso lá dentro, eu não vi essa fé lá dentro. Mas eu vim encontrar em você, centurião. Eu vim encontrar em você uma coisa que eu gostaria de encontrar dentro da minha igreja. Eu encontrei num estranho uma coisa que eu tenho buscado na igreja. A palavra de Deus diz, buscar-me-eis e me achareis se me buscardes de todo o vosso coração. O duro está hoje para achar um coração que crê realmente no Senhor Jesus, como ele merece ser acreditado. E é interessante, essa palavra ela dá um sinal que pessoas do Oriente, pessoas do Ocidente, que somos nós somos ocidentais, tem os orientais, pessoas acertar-se-ão. Aqui ele está falando de pessoas que não foram escolhidas, pessoas que não tiveram a eleição como os judeus tiveram. E no lugar dos judeus, quantos viriam e sentar-se-iam no reino dos céus, nas bodas do Cordeiro? Quantos seriam aqueles que fariam presença na mesa, na comemoração com Abraão, com Isaac, com Jacó, com os principais que nós lemos, que nós pregamos, pessoas que nós vamos encontrar, pessoas como Moisés, como Isaac, como Jacó, Abraão, como José do Egito. Um dia nós vamos ter o prazer de sentar à mesa com eles, se nós tivermos essa fé e mantermos a nossa promessa viva. Porque muitos já estão matando a promessa por causa do mundo. Pessoas que começaram na fé, mais fé do que esse centurião. Pessoas que levantavam suas mãos e cantavam verdadeiramente na igreja. Pessoas que se derretiam no louvor. Pessoas que cantavam com o coração e não com a boca. Pessoas que oravam com a certeza da resposta divina. Pessoas que, quando falavam do Senhor Jesus, suas lágrimas desciam. Pessoas que tinham vestes alvas. Pessoas que tinham a sua fé depositada no Espírito e não na matéria. Pessoas que andavam segundo o Evangelho. Pessoas que tinham características de Cristo, se pareciam com Cristo, hoje já não estão mais nem sequer se parecendo com este centurião. Pessoas que têm se derramado na presença do mundo, pessoas que estão optando mais para as coisas do mundo do que para as coisas de Deus. E por que elas chegaram a esse ponto? Porque elas estão se achando indignas, porque elas estão se achando impróprias, indignas, porque já o pecado bateu à sua porta. Um dos atributos do diabo, entre os três, de matar, roubar e destruir. Esses três atributos do diabo, entre matar, roubar e destruir, quando ele destrói a sua comunhão com Deus, quando ele rouba a sua fé
e quando ele mata a sua esperança, é porque nós, queridos, abrimos o coração para as coisas erradas. É porque nós abrimos uma brecha. A nossa porta, eu lembro que quando eu era novinho na fé, e o pastor falava assim, olha, a fé é como uma porta. Mas essa porta inteira, mas de repente você abre uma brecha, quer dizer, você permite que essa porta tenha um machucado. E ali começa a apodrecer e o rombo começa a aumentar, e ali começam a entrar então os sujos, os ratos, né? As baratas começam a entrar, os animais peçonhentos, e ali a sua casa é invadida porque já a porta está cheia de brechas. Irmãos, no mundo espiritual é a mesma coisa. Quando nós estamos diante de Jesus, nós temos que olhar para Jesus e nós temos que seguir fielmente a sua palavra, porque basta uma palavra para nós, basta uma palavra de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E para nós, basta uma palavra de Deus para que tudo aconteça. Eu não sei, você que está me ouvindo, eu não sei qual é o seu problema, mas uma coisa eu sei, aonde está a solução, e a solução está em Jesus Cristo. Eu não sei o que você está enfrentando, mas uma coisa eu posso te dizer, ele é o leão da tribo de Judá, e ele pode estender a sua mão e rugir a teu favor mediante esse problema, mediante essa situação. Muitas pessoas estão desacreditando no Cristo, que se maravilha quando nós temos fé nele. Num Cristo que busca uma confiança no nosso coração. E muitas vezes ele não acha. Muitas vezes ele olha para nós dentro das igrejas e fala, eles estão na igreja, eles não são igrejas. Eles não têm fé, eles não acreditam. E muitas vezes, queridos, nós somos culpados disso por quê? Porque nós abrimos brechas no olhar, nós abrimos brechas nos pensamentos, nós abrimos brechas em todo lugar. Então, assim como aconteceu com os judeus, que os orientais e os ocidentais vão se assentar à mesa também, porque o povo escolhido não se manteve na fé, rejeitou a palavra, nós também podemos cair nesse erro. Nós também, como escolhidos de Deus agora, como enxertados na videira verdadeira, nós podemos também ser lançados ao fogo. E uma coisa que Jesus disse, então disse o centurião, vai, ele diz ao centurião, vai, e como creste, que seja feito. Irmãos, quantas pessoas muitas vezes vêm conversar comigo e falam, pastor, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não consigo ver o benefício de Deus na minha vida, eu não consigo ver a bênção, parece que eu ando em maldição. E andar em maldição significa não ter o benefício de Deus, a bênção de Deus na sua vida. E não que Deus não queira abençoar, queridos. Deus é galardoador, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer te dar o benefício dele. Porém, muitas vezes nós impedimos a Deus de trabalhar na nossa vida por causa do nosso descrédito, por causa da nossa indiferença, por causa da nossa rejeição à sua palavra. Porque quem quer seguir Jesus, quem quer adorar a Deus, ele tem que fazer a vontade do Deus que quer adorar. Ele tem que fazer a vontade do Cristo, que deixou regras fundamentais para que a nossa promessa não morra, para que a nossa promessa permaneça viva até que Ele volte. E a igreja, está destinado a igreja a subir e ser arrebatada, levada cativa à eternidade e o amor de Deus, e as coisas vão acontecer dessa maneira. Por isso eu te falo em nome de Jesus. Eu não sei o que está te atraindo tanto que possa estar prejudicando a tua fé. Eu não sei por que você não anda mais fervoroso. Eu não sei por que muitas vezes você cai novamente no pecado. Porque muitas vezes você não consegue se manter na presença de Deus. Se Deus está estendendo a sua mão através da palavra que é Cristo em nós, que é o Verbo encarnado em nós, que é nós somos o templo do Espírito Santo. Muitas vezes eu não entendo por que
nós deixamos de olhar para Jesus e voltamos a olhar para o mundo. Quantas pessoas estão voltando, depois de conhecer a Cristo, voltando para o seu passado. Quantas pessoas estão até usando o nome de Cristo para se desculparem e se manter no pecado. Afinal, Deus é amor e Deus é misericordioso. Mas uma coisa, queridos, eu falo para vocês. A palavra ela vai se permanecer fiel e Deus irá cumpri-la, porque Ele permanece fiel à sua palavra. Então nós já estamos sendo julgados, nós já estamos sendo observados pela palavra, nós já estamos sendo confrontados pela palavra, para que haja uma redução do pecado em nós, para que haja uma redução da maledicência, da malignidade em nosso coração. Então isso chama-se processo de santificação, processo de separação. E Deus quer você inteiro para Ele. Deus não quer você pela metade. Por isso, querido, não mate a promessa. Não deixe que a promessa morra, pois há uma promessa para você. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e tudo vai mudar. Crê no Senhor Jesus e aplica o teu coração a seguir esta palavra, porque basta uma palavra e tudo vai mudar na sua vida. Crê no Senhor Jesus e te aplica ao reino de Deus com alegria e você vai ver o que vai acontecer com a tua vida. Talvez hoje você esteja escutando essa palavra e tenha pedido a Deus: Senhor, fala comigo. Deus está falando com você. Deus está falando comigo, está falando com todos nós. Há uma chance para todos nós. Há uma chance para todos aqueles que se achegaram a Jesus, de se arrepender, voltar da onde caiu e voltar ao primeiro amor. Há uma chance. Jesus não voltou ainda, porque essa porta em breve vai se fechar. E queridos, em nome de Jesus, nós, assim como os judeus que foram escolhidos, que foram eleitos, nesta palavra, diante daquela época, diante da situação, estavam perdendo o reino dos céus. E eu creio hoje que muitos judeus estão se convertendo porque eles conseguiram enxergar em Jesus, não o profeta, mas conseguiram enxergar em Jesus a promessa de Deus. Uma promessa viva, não uma promessa morta, uma promessa viva. Então eu creio que essa palavra veio hoje para a gente prestar atenção, para não matar a promessa, para não prejudicar a nossa salvação e seguir firme rumo ao autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus o Senhor. Então, querido, eu quero fazer uma oração por você nessa noite. Eu quero te pedir que você seja muito mais do que um centurião de Jesus. Eu quero que você seja muito mais do que um vencedor, observando a palavra do Senhor, observando de que, sem discernimento, nós não chegaremos nem sequer à porta do céu. E é uma coisa dura a gente passar uma vida inteira acreditando de uma forma errada e, de repente, quando vier o arrebatamento, a gente notar que ficou. Essa é a verdade. Então, queridos, em nome de Jesus, eu chamo você à consciência para que você não deixe que o mundo, que as pessoas que te cercam, que o maligno toque na sua promessa. Que a sua promessa não venha morrer. Que a sua promessa se mantenha viva. Porque, crendo no Senhor Jesus, sabendo que esta palavra, ela te basta, sabendo que esta palavra, ela resolve, sabendo que você aplicando ao coração, em seguir Jesus, em convidá-lo todos os dias para entrar nos seus problemas, na sua casa, te ajudar a resolver, porque nós temos que confessar Jesus todos os dias, que você acreditando em tudo isso, a sua promessa se mantenha viva. Então eu quero orar por você. Eu quero te pedir que, por esta pequena palavra, por esse pequeno demonstrativo hoje, através desse centurião romano, que a gente possa voltar a ter a fé
que mantém viva a nossa promessa. A promessa de salvação, a promessa de prosperidade, a promessa de um cristianismo verdadeiro, puro e santo diante de Deus. Então curve a sua fronte e ore comigo. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus, e nós sabemos que muitas são as tentações para que a nossa promessa seja extinguida, assim como diz a tua palavra, não extingais o Espírito Santo. E quando a palavra diz não extingais o Espírito Santo, nós entendemos por não extinguir a promessa. Pai, que a nossa promessa continue viva através do discernimento que nós te pedimos nesta noite. Nós queremos ter sabedoria o suficiente para poder ouvir e praticar a tua palavra. Nós queremos estar, Senhor, diante de ti como igreja verdadeiras, templos do teu Santo Espírito. Por isso, Senhor, capacita-nos todos a nós. Capacita-nos, Senhor, pela tua palavra, porque basta, esta palavra basta para nós, Senhor. Basta essa palavra para nós. E eu sei que tudo vai acontecer. E eu sei que todas as coisas cooperarão para o bem, porque eu te amo. Porque nós te amamos, Senhor. Por isso, em nome de Jesus, nós te pedimos que o Senhor ordene os seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem e não deixe que nós tropecemos no pecado, que são as pedras dessa vida. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, te bendizemos e te agradecemos para a glória do teu santo nome. Amém. Ó Igreja do Senhor, que essa palavra tão simples, que o Senhor colocou no meu coração hoje, seja modelo para a tua vida cristã, seja modelo para a tua fé e te mantenha com a promessa viva, em nome de Jesus. Eu agradeço a Deus por estar aqui nesta noite com você. Eu agradeço a Deus por mais uma vez ouvir essa palavra, estar diante de uma igreja tão abençoada. E eu agradeço a Deus por esse veículo de comunicação que Ele nos deu hoje, para que pudéssemos estar na presença do Altíssimo e, em verdade, estarmos aqui para juntos comermos do verdadeiro pão que desce do céu, a palavra de Deus. Queridos, um beijo no seu coração, Deus te abençoe e até quarta-feira que vem. Quarta-feira que vem, eu tenho certeza que Deus também nos trará uma palavra rema e nos ajudará. Você pode ir no nosso site, aí na TV Resgate, nessa página da TV Resgate, colocar o seu comentário, né? Esse comentário vai vir para nós responderemos. Ali pede o seu telefone, não é para que a gente entre em contato, é só para evitar brincadeiras, é só para evitar fraudes, né? Nós queremos ali não marcar o seu celular para nada, nós só queremos ali evitar aborrecimentos. Por isso, quando você preencher aí o comentário, faça mesmo o seu comentário. Se você ouviu essa palavra, fale da TV Resgate, o que você tem achado da TV Resgate, coloque tudo que está no seu coração e nós responderemos imediatamente para você e nós abençoaremos a tua vida em oração, o seu nome será colocado, porque todas as pessoas que estão entrando nós estamos registrando e colocando em oração. Deus te abençoe, um beijo no coração e olha,